Fala investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre IRBzinha, né? A ação mais comentada aí no ano de 2020 até 2022, a ação que se desvalorizou 84% nos 12 últimos meses e foi uma das ações, se eu não me engano, acho que só perde para a Oi que mais perdeu valor de mercado, tá? O valor de mercado da IRB hoje é em torno de quase 2 bilhões de reais, para ser mais exato, 1 bilhão 752 milhões de reais, tá? E essa empresa já chegou a ter os incríveis 36 bilhões de valor de mercado, tá? Então, ou seja, praticamente 35 bilhões evaporaram do nada, né? Evaporaram do nada não, né? Tá no bolso lá daquela gestora Esquadra, tá? Os caras ganharam muita, mas muita grana mesmo, uma grana absurda nessa empresa, né? Lógico que eles não ganharam 30 bilhões de reais, mas é lógico que eles têm as taxas que eles pagam, tem o aluguel das ações que eles sortearam, que eles tiveram que pagar, mas eles ganharam uma grana absurda com esta empresa, tá? Vamos lá, vamos voltar ao foco do vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui. O Luiz Barsi fala que essa ação é uma das empresas que ela não pode quebrar, ela é grande demais para quebrar. Então a gente vai discutir sobre isso, vou falar da tese de investimentos dele, porque que ele acha que essa empresa é um bom investimento. Olha, eu para ser sincero, tá, quando a gente olha a cotação vezes o lucro aqui da empresa, a gente dá uma desanimada, tá, dá uma brochada legal. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. Então, dá uma estudada bem antes nos ativos, antes de alguém comprar ou um boca aberta igual eu aqui falar sobre essa ação, né? Então, o que a gente vê? A gente vê cotação vezes lucro, tá? Em amarelo, a gente tem aqui a cotação da empresa, em azul, o lucro, tá? Então, a gente aqui está com um prejuízo acumulado de 964 milhões nos 12 últimos meses, tá? No anualizado da empresa. Um prejuízo pior do que o ano de 2021, tá? Que foi 682 milhões. Todo mundo pensou que 2020 tinha sido o fundo do poço, tá? Que tinha dado um prejuízo de 1 bilhão e meio, tá? 1 bilhão e 500 milhões de reais, mas não. 2020 ela deu uma melhorada, todo mundo acreditava que 2022 já ia vir um lucro ali, mas acabou frustrando o mercado em geral, né? Foram 964 milhões e de 2020 para cá foram 3 CEOs que abandonaram o barco, tá? Então essa troca de CEOs em menos de 2 anos, 3 CEOs, acaba me preocupando um pouco, tá? Se a pessoa entra dentro de uma empresa, as pessoas que entraram lá são pessoas boas e competentes. Os caras não conseguiram fazer a empresa dar lucro em 2 anos, tá? Tá certo que 2 anos é muito pouco tempo, tá? Esse modelo de empresa que é empresa que não tem um controlador definido, que é uma corporation, todo mundo quer dar um bitaco. Então, muitas das vezes, esse modelo de negócio, quando tá indo mal, cara, isso é uma putaria daquelas sem limites, tá? É uma brigaiada, todo mundo perdendo dinheiro. Então é muita confusão, tá? Então talvez o CEO saiu por conta de alguma confusão com algum acionista. Então isso aí ninguém sabe, né? Só quem tá lá no dia a dia que pode dar o seu veredito, tá? Em 2021 eles melhoraram, tá, em relação a 2020, mas 2022 com a saída desse antigo CEO, tá? Eu esqueci o nome dele. A situação acabou piorando um pouco, veio essa subscrição aí a R$ 1 e agora vem a parte também do agrupamento das ações, tá? Aguarda mais um pouquinho que a gente vai chegar lá na tese do Luiz Barsi, tá? Esse agrupamento de ações, hoje, a base acionária da IRB é muito pulverizada, tá? São 2 bilhões 467 milhões de ações espalhadas aí no nosso mercado, tá? Então isso aí acaba gerando uma oportunidade para muitos fundos que vê essa base acionária grande, tá? Alugar esses papéis aí na bolsa e shortear eles a descoberto, tá? Esse agrupamento, essa base de 2 bilhões de ações e meio, 2 bilhões e 500 milhões, para ser o número exato, ela vai virar uma base de 82 milhões de ações, tá? Então, praticamente, muita gente vai se sentir lesada com isso e vai acabar vendendo os seus papéis no prejuízo, tá? E quem vai ficar nos papéis são praticamente quem quer ser acionista da empresa. Eu, provavelmente, eu não tenho, tá? Eu não tenho IRB na minha carteira hoje, mas provavelmente depois do agrupamento,
todo mundo sabe que vai ter esse agrupamento. Inclusive, os acionistas controladores são a favor do agrupamento. Possivelmente, talvez eu coloque ali uma porcentagem pequena do meu dinheiro de bolsa em IRB, tá? Agora vamos lá, vamos falar então sobre por que o Luiz Barsi acha que essa empresa não pode falir, essa empresa não vai falir jamais, tá? Pessoal, hoje a gente no Brasil a gente tem várias seguradoras, tá? Inclusive seguradoras grandes e seguradoras pequenas. E tem as resseguradoras. As seguradoras pequenas, elas fazem os contratos no mercado, elas captam novos clientes e quando as seguradoras estão lá com o estoque muito cheio, mas está querendo fazer lá novos contratos, ela pensa, opa, mas eu estou com muito risco aqui, eu tenho que diluir esse risco meu para captar novos clientes. Ela pega esses seguros dela e passa para as resseguradoras, tá? A IRB está no topo. Caso a IRB quebre, ela vai gerar uma onda e vai quebrar todas as que estão embaixo. Então, essa é a tese de investimentos. Inclusive, eu vi um podcast da Luiz Barsi falando a respeito dessa tese de investimentos dele, que é a empresa grande, que é uma empresa que mais uma daquelas empresas que não pode quebrar, tá? Isso dela não poder quebrar não significa que ela não vá quebrar, tá? O Lehman Brothers lá nos Estados Unidos também era um banco que era impossível de quebrar e acabou quebrando lá na crise de subprime de 2008. Então, praticamente, quando a gente olha os números da empresa de 2019 para trás, a gente sabe que os números são todos falsos, tá? A gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem aqui são os números de 2020 para 2022, tá? Que eles foram atualizados. Aqui a gente tem uma despesa, dá um custo crescendo, tá? E a receita líquida praticamente caindo aí de 2020 para 2022. Então, a gente, de 2019 para trás, a gente isola praticamente todos esses fatos, não existe, esses números são todos aí errados. Um detalhe muito importante, para quem não sabe, o IRB era uma estatal, tá? Uma empresa 100% estatal. Lá em 2013, ela praticamente foi privatizada, mas 2013, 2015 ela foi privatizada, mas no meio dessa privatização não teve troca da equipe que trabalhava na empresa e continuou as pessoas indicadas por aquele governo que todo mundo já conhece, né? Então, foi falcatrua atrás de falcatrua, tá? Então, continuando, tá? Quando a gente olha a margem líquida da empresa, desde o ano de 2020, a empresa não consegue ter uma margem líquida consistente. Então, foi menos 18 em 2020, menos 9 em 2021 e menos 13 aqui no acumulado de 2022, tá? Ou seja, é uma empresa que não está conseguindo gerar um caixa satisfatório para dar lucro para seu acionista, para entregar resultados para o acionista, tá? Quando a gente vê a receita vezes o lucro, tá? A gente vê aqui uma receita caindo também e o lucro também caindo consequentemente, né? 3 anos já de prejuízos consecutivos, tá? Quando a gente distribui o prejuízo, tá? Para cada ação, a gente hoje tem um prejuízo líquido de 0,39 centavos por ação. E olha só como que era no passado, né? 2018 ela deu R$ 3,93 por ação, tá? Esse 2019 aqui eu já não sei se foi alguma coisa atualizada, isso virou uma bagunça tão grande que muitas pessoas nem sabem, tá? Eu não li, tá, a carta da esquadra, eu possivelmente durante essa semana vou baixar e vou dar uma lida, se tiver mais algum fato relevante lá, possivelmente eu faço um vídeo aí para vocês sobre a carta da esquadra em IRB, tá? O valor patrimonial da empresa, tá? Então essa empresa aqui no ano de 2018 chegou aí a ter seu pico máximo, um valor patrimonial por ação de R$ 12,89. Hoje tem um valor patrimonial de R$ 1,66, né? Então ela negocia hoje a 0,43 centavos do seu valor patrimonial, tá? O ROI da empresa, como ela só dá prejuízo, o ROI é negativo, né? Isso é normal para empresas que dão negativo e que dão prejuízo. Patrimônio líquido da empresa, tá? O patrimônio líquido
praticamente estagnado, tá? Acabou caindo um pouco comparado com anos anteriores. 2021 caiu bastante, 2022 voltou a crescer, tá? Disponibilidade, tá? Então a gente vê aqui que é uma empresa que está queimando muito caixa, tá? Então tem 3 bilhões e 800 aqui, 4 bilhões, e esse ano ainda está com 3 bilhões e 860 milhões. Inclusive, dia 22 agora ela solta, né, que ela está sendo fiscalizada pela SUSEP, ela vai acabar soltando aí um novo balanço, ela é obrigada a soltar balanço de 30 em 30 dias, tá? Dívida líquida da empresa, tá? 3 bilhões e 860 bilhões. Então, é uma empresa que hoje tem quase 4 bilhões de reais em caixa. Em 2019 tinha 1 bi e praticamente esse saldo aumentou consideravelmente, né? Por quê? Porque eles, como eles estão, eles foram envolvidos em fraude, então eles têm que ter uma capacidade a mais de gerar pagamentos, tá? Então é uma empresa que hoje está sendo muito fiscalizada e está apanhando muito por isso. O ativo total da empresa, tá? O ativo total vem crescendo também ano após ano, isso é positivo desde o ano de 2020. Ativo circulante crescendo, tá? O caixa da empresa praticamente cresceu, como a gente tinha falado. De 2021 para 2022 deu uma queimadinha aí no caixa. Mas é uma empresa aí que está com um patrimônio líquido crescendo também. Isso é um ponto positivo para essa empresa, tá? Um outro detalhe muito importante, pessoal, a BlackRock aumentou recentemente, tá? A sua participação acionária na empresa, tá? Então, em 2019 aí, eles tinham 5%, depois eles venderam, tá? 2020, 2021, eles venderam toda a sua participação e agora eles voltaram novamente aí com 123 milhões de ações, 123 milhões de ações que eles têm. Voltaram a ter os mesmos 5% que eles tinham lá no ano de 2019. Né? Aqui tinha 47%, 47 milhões de ações, e agora, como devido às subscrições, eles tiveram que aumentar, mas acabaram ficando com a participação aí de 5%, a mesma coisa aí que era no passado. Então eles zeraram no ano de 2020 e voltaram agora em 2022, tá? Então, ou seja, uma empresa dessa, a BlackRock, tá? Uma das maiores gestoras de capital que a gente tem no mundo hoje, aumentando posição em IRB, comprando posição em IRB. Lá tem uma das melhores cabeças do mundo para ver relatórios, para conhecer empresas. Então são pessoas muito sérias, tá? O pessoal da BlackRock. Então esse pessoal não entra em qualquer lugar. Então se eles entraram, se eles estão comprando ações da IRB, possivelmente eles acreditam na empresa, eles veem um potencial nessa empresa, tá? Eles sabem que pode ter problemas hoje, mas isso não significa que a empresa vai ter problemas amanhã, né? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Se gostou, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde aí tudo para vocês. Um grande abraço a todos e bons investimentos.